galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Oiê! Bem-vindos a mais uma Maratona da Aprovação. Hoje, eu, Marina Viana, professora de Cirurgia Geral, vou conversar um pouquinho com vocês sobre 3 tópicos, 3 focos muito importantes do SUS São Paulo. Então, me acompanha e vamos começar com trauma pélvico. Olha só essa questãozinha lá de 2020. Um homem de 35 anos, vítima de uma queda de moto, chega ao pronto-socorro 25 minutos depois do acidente. Tá falando e sabe o que aconteceu. Recebeu 1000 ml de solução fisiológica e 2 bolsas do tipo O negativo. Seus sinais vitais são 140 de frequência, 32 de frequência respiratória, 8/6 de PA. Tá queixando muito de dor abdominal. O raio-x de tórax não tem alteração e o de bacia mostra a fratura dos 4 ramos da pelve e diástase de sínfise púbica maior do que 2,5 centímetros, além de uma disjunção sacroiliaca maior do que 1 centímetro. E essa questão quer saber, conduta subsequente mais adequada. Como vocês viram, a gente tem um doente instável hemodinamicamente com um trauma de pelve. Qual é a melhor conduta nesse momento? Será que é tomografar? Será que é tentar embolizar? Será que é fazer o FAST? Ou deixa quieto, vamos partir para lá laparotomia exploradora? Vamos relembrar então como conduzir um trauma pélvico. Pessoal, o primeiro detalhe que vocês precisam relembrar é que a pelve é uma fonte importante de sangramento, certo? E que a maior parte dos sangramentos que a gente encontra na pelve são de origem venosa, ok? E por fim, a gente tem alguns mecanismos que vocês não podem esquecer. São 3. O primeiro deles é a compressão
lateral da pelve. Basicamente, é um tipo de lesão que leva a lesões associadas com bexiga e uretra. A hemorragia, ela é rara, certo? O que eu quero dizer com rara? Não vai matar o nosso paciente. Assim como a lesão da bexiga e a lesão de uretra também não. Então, não são lesões fatais. E graças a Deus, são a grande maioria dos nossos casos, certo? Na sequência, a gente tem a compressão anteroposterior, que é a famosa fratura em livro aberto, que ocorre de 15 a 20% dos nossos casos. Aqui a gente tem um quadro grave, por conta da ruptura do anel pélvico, a gente tem aí um estiramento do plexo venoso posterior e ramos da artéria ilíaca interna. Então, essa é o mecanismo de lesão na pelve que pode ser fatal, que pode ser uma hemorragia muito grave, podendo levar a óbito, certo? E por fim, a gente tem o cisalhamento vertical, que é quando tem aí uma desarticulação sacroilíaca. Aqui, pessoal, graças a Deus é só que 5 a 15% dos casos, porque tem a ruptura da ilíaca, tá? Então é um sangramento muito grave, doente morre na hora, morre em cena. Outro detalhe importante de você lembrar é, se eu pego um raio-x desse, onde eu tenho aí uma disjunção de sínfise púbica muito importante, será que nesses pacientes eu posso fazer sondagem vesical de demora? Ou será que encontrar isso aqui no raio-x já é contraindicação? Então você precisa relembrar que você pode sim sondar esses casos, mas desde que você não tenha suspeita de lesão geniturinária. E eu estou falando de sinais indiretos como uretrorragia, certo? Como hematoma escrotal, ok? Agora vamos entender de fato como que a gente vai conduzir esse paciente com suspeito de trauma pélvico que chega na sua sala de emergência. Fluxograma, não tem como errar. Sempre precisa entender qual é o mecanismo de trauma, o que levou esse doente a estar na sua frente na sala de emergência nesse momento, tá? Identificou que é um trauma pélvico, a primeira coisa que você faz é imobilizar esta pelve ou estabilizar essa pelve através de um lençol amarrado na altura dos trocânteres ou até mesmo de uma cinta pélvica. É isso aqui. Pessoal, essa medida de estabilização pélvica é salvadora de vidas e impede que esse doente sangre até a morte, certo? Então, leu na sua questão trauma de pelve, a primeira medida é estabilização com lençol ou cinta. Depois, a segunda pergunta que você precisa fazer é: será que esse doente está estável hemodinamicamente? E se a resposta for sim, você está autorizado a levar ele para tomografia de corpo inteiro, tá? Se for um politrauma ou de abdômen e pelve, tudo dependendo de quem? Do mecanismo do trauma, certo? Então, não pode esquecer, tomografia de abdômen ou pelve, enfim, tomografia é só quando o doente está estável. Uma vez que você fez a sua tomografia, a sua segunda pergunta aqui vai ser: será que tem blush? O que é blush? É sangramento arterial na tomografia. Se eu tenho blush positivo, eu tenho indicação de fazer arteriografia, ou seja, eu chamo a vascular, elas vão fazer uma cateterização desses vasos, injetar contraste e ver aonde que está vazando, aonde que tem esse blush. E aí eles conseguem, inclusive, fazer uma correção durante a arteriografia, diagnóstico e terapêutica, certo? E depois faz a avaliação ortopédica para fixar a pelve. Mas o ponto mais importante é que se você viu blush na sua tomografia, a indicação não é cirurgia imediata, é você fazer a arteriografia, chamar a vascular, ok? Caso não tenha blush, aí tudo bem, não tem blush arterial, vou direto para a fixação dessa pelve. Então não esqueça do nosso EBA, doente que está estável hemodinamicamente com blush arterial é igual a arteriografia no trauma de pelve, ok? Agora, uma vez que você pergunta se ele está estável e a resposta é não, a primeira coisa que você faz é o FAST na sala de emergência. Não vai levar paciente instável para tomografia, certo? Se eu fiz o FAST e ele veio positivo, eu preciso fazer laparotomia para identificar de onde vem esse sangramento intraabdominal, tamponamento pré-peritoneal ou packing pré-peritoneal com fixação da pelve, certo? Olha a diferença, se o FAST vem negativo, significa que nada sangra dentro do abdômen, você concorda comigo? E aí você não precisa fazer laparotomia, você pula essa etapa, vai direto para o packing pré-peritoneal ou tamponamento pré-peritoneal e fixação dessa pelve.
em qualquer momento, se esse doente, depois da sua abordagem, permanece instável, aí ele tem indicação de arteriografia nesse momento. Combinado? Se você não lembra o que é packing pré-peritoneal ou empacotamento pré-peritoneal, é isso aqui. A gente faz uma incisão infraumbilical e lota de compressas para tentar tamponar o sangramento que é venoso, certo? Entenda uma coisa, se a gente está frente a um sangramento arterial, dificilmente o packing, o tamponamento, vai resolver, ok? Então, isso aqui é tamponamento pré-peritoneal e aqui está uma imagem de fixação externa, caso você nunca tenha visto. Por fim, esse é o doente, né? Esse é o aspecto final do nosso paciente. Veja só que ele tem a incisão infraumbilical, né, do tamponamento pré-peritoneal, mais a fixação externa desta pelve, ok? Então vamos voltar na nossa questão e entender pontos que você precisava se atentar. Esse paciente, né, que foi vítima dessa queda de moto, ele já recebeu 1000 ml de solução fisiológica e 2 concentrados de hemácia. Então ele já fez, né, já fizeram para ele ressuscitação volêmica e mesmo assim ele continua instável, taquicárdico e hipotenso, com uma dor abdominal inespecífica, tá? Raio-x de tórax não tem nada, mas raio-x de pelve mostra uma fratura importante. Então, a gente já identificou que muito possivelmente o choque vem da pelve, tá? Qual que é a próxima conduta neste momento? A gente tem um doente instável hemodinamicamente, em que já foi feita a estabilização dessa pelve, muito provavelmente, que tem esse raio-x alterado. Eu vou mandar ele para tomografia? Não, ele está instável hemodinamicamente. Eu vou direto para laparotomia ou para arteriografia? Não, moçada. Lembra do fluxograma. Paciente com suspeita de trauma de pelve que está instável hemodinamicamente vai para o FAST, certo? E a partir do resultado desse FAST, a gente indica laparotomia ou não, e aí, obrigatoriamente, tamponamento pélvico pré-peritoneal com fixação externa da bacia, tá? Não briga com a banca, não sabemos se o FAST é positivo ou não, então não tem como entrar laparotomia nesse momento na sua resposta. Combinado? Amarramos o conceito? Então vamos falar agora de abdômen agudo obstrutivo. Questãozinha quente de 2022, que traz uma mulher de 45 anos de idade que chega no pronto-socorro com um quadro de dor e distensão abdominal há cerca de 5 dias. Ontem, ela passou a apresentar vômitos fecaloides. No exame físico, ela está em regular estado geral, está desidratada, descorada, eupneica, com uma frequência cardíaca de 90 e PA de 11/7. No exame físico, ela tem aí uma dor difusa, mas não tem peritonite, não tem sinais de peritonite no exame físico. E nos exames laboratoriais, ela também não apresenta nem leucocitose e na gasometria ela não tem nenhuma alteração, tá? Então não tem acidose, não tem alcalose, certo? E aí a questão quer saber, com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a descrição correta dessa obstrução intestinal. Ela é mecânica, funcional, baixa, alta, complicada ou não? Marina, nessa hora me deu um tilt aqui na cabeça, porque é um caso clínico com poucas informações. Como é que eu vou saber se é mecânica funcional, se é alta ou baixa? Me ajuda. Então, para começar a recordar abdômen agudo obstrutivo, a gente tem que lembrar de qual é o padrão radiológico, certo? Quando a gente está olhando para o intestino delgado, ele tem uma posição mais central no abdômen. Olha lá, então a gente tem duodeno, jejuno e íleo, certo? E em volta do delgado a gente tem o cólon, né? Então a gente tem cólon ascendente, transverso descendente, sigmoide e reto, ok? Então esse é um detalhe importante para você ficar de olho na sua prova e no seu raio-x. Agora, falando propriamente dele, quando a gente tem uma imagem de empilhamento de moedas, eu preciso pensar em delgado, certo? E outra coisa importante, normalmente a distensão de delgado, além de ser mais central, né? Além de ter empilhamento de moedas, é também de um diâmetro menor. Afinal de contas, o delgado ele não dilata tanto quanto o cólon. Olha lá a diferença para o cólon. Além do cólon perder as raustrações, né, ele dilata muito mais, um diâmetro muito maior e tem aí uma posição mais periférica no abdômen. Então, vamos entender que quando eu estou falando de obstrução de delgado, eu vou olhar no meu raio-x e procurar empilhamento de moedas, uma distensão mais central
e normalmente alças menos calibrosas, enquanto uma dilatação colônica ela vai ter perda de rostrações, distensão abdominal mais periférica, certo? E de um calibre muito maior. E um outro detalhe para a gente lembrar é quais são os tipos de obstrução que a gente pode ter. Afinal de contas, lá na questão ele perguntou sobre mecânica, funcional, alta ou baixa. Então, olha lá. Mecânica seriam aquelas de causas como brida, tumor, volvo de sigmoide e até mesmo ilho biliar. Enquanto as causas funcionais são causas que não têm obstrução no caminho, não tem obstrução mecânica. Eu estou falando de um ilho adinâmico, de uma síndrome de Ogilvie, certo? Ilho adinâmico naquele paciente num pós-operatório recente, em que o trato gastrointestinal está se recuperando, teve muita manipulação de alça e ele ainda não voltou ao seu trânsito habitual. Síndrome de Ogilvie é aquele doente que está grave na UTI, com distúrbio hidroeletrolítico, entubado, usando droga, antibiótico, certo? E tem aí uma distensão abdominal funcional. Um outro detalhe importante é a marcação de se aquela obstrução é alta ou baixa. O marco para você identificar é a válvula iliocecal, a VIC. Então, obstruções altas são todas que estão acima da VIC, acima da válvula iliocecal. Então, eu estou falando de obstruções de delgado. Todas aquelas que estão abaixo da válvula iliocecal é obstrução baixa, obstrução colônica, certo? E por fim, ela pode ser ou não complicada. E complicada seria pacientes com sinais de peritonite, pacientes com alterações sistêmicas, certo? Falência de órgãos. E aí, a pergunta que não quer calar é, será que pela história a gente consegue inferir se aquele paciente tem uma obstrução alta ou baixa? Porque é isso que a gente tem na questão, uma história solta, né? A gente não tem uma imagem radiológica. E a resposta é sim, a gente consegue inferir a altura da obstrução. E essa é a tabela mais importante. Então, se eu estou pensando numa obstrução alta, ou seja, de delgado, acima da válvula iliocecal, eu vou pensar numa parada de eliminação de fezes e flatos mais tardia, certo? E com cólicas mais frequentes. Os vômitos do doente que tem essa obstrução alta, ele é precoce e bilioso, enquanto a distensão abdominal é muito mais discreta. Por quê? Porque é delgado que está dilatado e delgado tem diâmetro menor, ok? Olha a diferença para quando eu falo de obstruções baixas, né? A distensão ela é muito mais precoce, tá? Assim como a parada de eliminação de fezes e flatos, ok? E além de precoce, a distensão abdominal é muito intensa. Paciente com obstrução colônica não costuma ter cólicas, tá? Mas costuma ter vômitos que são mais tardios, porém muito mais graves, porque é de conteúdo fecaloide que reflui, certo? Então não se esqueça, eu consigo sim identificar se a obstrução é alta ou baixa pela história, me baseando principalmente no momento de parada de eliminação de fezes e flatos, no grau de distensão abdominal e principalmente na características desses vômitos e em que momento que ele apareceu, ok? Bate-bola rápido para a gente relembrar as principais causas de abdômen agudo obstrutivo. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, são as bridas. E para pensar em brida, você precisa ter na história antecedente de manipulação cirúrgica. Não importa quanto, precoce, né, recente ou de 10, 20 anos atrás, não importa. Teve manipulação cirúrgica, pode ter brida. E aí, o aspecto radiológico é de dilatação de delgado, sem dilatar o cólon, porque normalmente quem gruda são as alcinhas do delgado. E aqui o ideal para você começar a manejar um paciente com brida é com tratamento clínico, tratamento conservador por pelo menos 48 horas, através do jejum, da sonda nasogástrica e do soro, da hidratação, certo? E, obviamente, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. Se esse paciente não melhora em 48 horas, aí não tem o que fazer, tem que levar para laparotomia, certo? E detalhe, pessoal, se em algum momento dessas 48 horas esse doente começa a piorar clinicamente, piorar laboratorialmente, você está autorizado a fazer exame de imagem para complementar ou até mesmo levar para o centro cirúrgico para fazer a abordagem definitiva. Outra causa de abdômen agudo obstrutivo importante é o volvo de sigmoide, que nada mais é do que uma rotação do sigmoide sobre o seu próprio eixo.
essa rotação vai impedir o suplemento arterial de chegar nessa alça, né? E uma vez que essa alça não recebe sangue, ela vai isquemiar, dilatar, podendo, por fim, perfurar. Na sua história, você vai procurar um paciente que já teve episódios semelhantes prévios ou que tem megacólon conhecido. E normalmente a prova aqui gosta de te dar uma imagem de raio-x mostrando o sinal do U invertido ou do grão de café. Olha lá, típica de volvo de sigmoide. Para você tratar essa entidade, basicamente vai ser olhando para o doente e entendendo se essa alça está isquemiada ou não. Se não tem isquemia, né, se não tem sinais de sofrimento de alça na tomografia, por exemplo, eu vou partir para a colonoscopia descompressiva com ou sem cirurgia para fixar esse sigmoide para ele não rodar de novo. Agora, se tem sinais de sofrimento de alça, não tem o que fazer. Eu preciso fazer o quê? Retosigmoidectomia a Hartmann, que é quando eu tiro o sigmoide fora, certo? Fecho o coto desse reto e exteriorizo uma alça de colostomia com esse cólon descendente, ok? E depois, num segundo momento, você reconstrói. Aqui é Hartmann para tirar da urgência. Por fim, mas não menos importante, tem o ilho biliar, que é aquela complicação associada a quadros de colecistite calculosa de repetição ou muito intensos. O que acontece aqui? A gente tem uma formação de uma fístula entre a vesícula biliar e uma alça do delgado, normalmente é o duodeno, formando uma fístula colecisto duodenal, certo? Esse cálculo ele vai cair dentro do duodeno, passar por todo o delgado, né? Porém, tem grande chance dele impactar na VIC, impactar lá na válvula iliocecal e causar esse quadro de obstrução intestinal. Um detalhe importante que sempre é cobrado na sua prova é a tríade de Higler, né? Que é um paciente que está com obstrução intestinal, tem um cálculo ectópico dentro de uma alça, né? E tem a aerobilia, que significa o quê? Ter ar dentro da via biliar, tá? Essa é a tríade famosa do ilho biliar. E para tratar esses pacientes, não tem o que fazer, não dá para fazer tratamento conservador. Você tem que tirar aquele cálculo que está parado, impactado na válvula iliocecal. Então tem que fazer enterotomia com a excisão, a retirada do cálculo. E importante, não vai tirar a vesícula no mesmo tempo cirúrgico. Deixe esfriar o processo e depois você mexe. Show de bola? Vamos voltar então na nossa questão, que é uma paciente sem comorbidades, com dor e distensão abdominal há 5 dias e vômitos fecaloides hoje. Olha que engraçado, a paciente já tinha esse quadro de obstrução há 5 dias, mas de uma maneira tardia apareceram os vômitos fecaloides. Está desidratada, né, por conta dos vômitos, está com uma frequência ok de 90, uma PA ok. E não tem sinais de complicação, porque não tem peritonite e porque não tem leucocitose e alterações gasométricas. Então eu já entendi que é algo que não complicou ainda, tá? Agora eu preciso saber, será que é mecânica ou funcional essa obstrução e será que é alta ou baixa, né? E aí eu te pergunto, vamos definir se é mecânica ou funcional. Essa paciente, ela é uma paciente grave, internada em UTI, com alimentação parenteral, droga vasoativa, para a gente pensar em uma síndrome de Ogilvy? Não, certo? Essa paciente passou por uma manipulação cirúrgica recente para a gente pensar em ilho paralítico, ilho adinâmico? Não, certo? Então, não é uma obstrução funcional, ela é mecânica. E a gente já sabe que ela é mecânica não complicada, né? Afinal de contas, a paciente está estável hemodinamicamente, não tem sinais de peritonite, não tem alteração no leuco, não tem alteração na gasometria, certo? Agora a gente tem que entender se é uma obstrução alta, acima da válvula iliocecal ou baixa, abaixo da válvula iliocecal. E a dica está onde? Na distensão abdominal de 5 dias e com vômitos fecaloides tardios, certo? Isso é extremamente compatível com obstrução baixa, obstrução colônica. Então a nossa resposta é obstrução mecânica, baixa e não complicada. Guarda para sua prova sinais radiológicos do abdômen agudo obstrutivo e como diferenciar pela clínica se essa obstrução é alta ou baixa. Show de bola? Então agora a gente vai falar de tumores do aparelho digestivo, tema extenso que não dá para englobar tudo. Mas eu trouxe uma questão de 2017 para a gente falar
de tumor de transição esôfago-gástrica. Aí a gente consegue explorar um pouquinho de tumor gástrico, um pouquinho de tumor esofágico, certo? Aliás, ao contrário, né? Esofágico e gástrico. Então vamos lá. Um senhor de 63 anos de idade, ex-tabagista e etilista, vem com uma queixa de perda ponderal progressiva e disfagia. É feito o diagnóstico de adenocarcinoma de transição esôfago-gástrica. Ele está emagrecido, tem um gânglio palpável, endurecido e fixo em fossa supraclavicular esquerda. E o toque retal mostra prateleira de Bloomer. Quem que vai lembrar o que é esse linfonodo supraclavicular esquerdo? Me conta. Quem que lembra o que é prateleira de Bloomer? O que isso significa? Porque a pergunta da sua questão é: qual a abordagem mais adequada para esse paciente? Gastretotal com quimioadjuvante, se margem comprometida eu faço rádio? Biópsia do gânglio palpável com quimiopaliativa? Biópsia do fundo de saco e rádio? Gastretotal com quimioadjuvante? Gastretotal depois de neoadjuvância? Socorro, Marina, quanta coisa, tô perdida. Mas calma que a gente vai relembrar. Vamos começar então pelos epônimos da neoplasia gástrica. Quem que lembra disso aqui? Maçaroca supraclavicular, né? Esquerda, que é exatamente o que o nosso paciente tem. Isso aqui é linfonodo de Virchow, certo? Sinal de doença avançada, metástase linfonodal, certo? E isso aqui, quem se lembra? Eu vou facilitar para você. Isso é um umbigo. O que é uma bola que aparece no umbigo de alguém? Já dei a dica que é epônimo da neoplasia gástrica, né? Mas o que é isso? Isso aqui é um implante peritoneal, certo? Entenda como uma doença avançada também. E é o chamado nódulo da irmã Maria José, certo? E é nódulo, porque é metástase, certo? Não é linfonodo da Maria José. É nódulo da Maria José, ok? Bolota que aparece embaixo do sovaco do caboclo. Isso aqui tem um nome e é linfonodo de Aires, certo? Agora vem uma das que eu mais gosto, quando você faz o toque retal no seu paciente e você palpa como se fosse um choquito, né? Um monte de ondulações ali no fundo de saco, né? O que será isso? Isso aqui, pessoal, chama prateleiras de Bloomer e significa que tem implantes, né? Peritoneais. É por isso que você sente quando faz toque retal, tá? Então, tudo que eu falei até agora, linfonodo de Aires, linfonodo de Virchow, nódulo da irmã Maria José, prateleira de Bloomer, tudo isso é sinal de doença metastática, doença avançada. Para finalizar os epônimos, como é que chama aquele tumor que dá no ovário, mas está relacionado com neoplasia gástrica? Tumor de Krukenberg, tá? Muitas pacientes são diagnosticadas através desse tumor. Encontra uma massa no ovário, faz oforectomia e a hora que vai olhar o anátomo patológico tem células em anel de Sinete. E aí vai fazer endoscopia e tem um câncer gástrico, tá bem? Então não se esqueça da relação do tumor de Krukenberg com neoplasia gástrica. Agora relembrando um pouco dos tumores da transição esôfago-gástrica, que é o tumor que o nosso paciente tem, né, na questão. Tem uma classificação que pode cair na sua prova, que é a classificação de Siewert, tá? Que é dividida em Siewert 1, 2 e 3. Repare, o seu ponto, né, para você poder ter o seu ponto de saída é basicamente a junção esôfago-gástrica, tá bem? Então, se você tem um tumor que está 1 centímetro para cima da junção esôfago-gástrica até 5 centímetros da junção, você tem um Siewert 1. Siewert 1, ele vai se comportar como tumor de esôfago, certo? Então, o tratamento de Siewert 1 é igual ao tratamento de câncer de esôfago, tá bem? Agora, se eu tenho um tumor que está 2 centímetros até 5 centímetros abaixo da transição esôfago-gástrica, eu tenho um tumor Siewert 3, que se comporta como um tumor gástrico. Então, o tratamento é igual ao tratamento para tumor gástrico. Agora, se eu tenho um tumor que está 2 centímetros abaixo, até 2 centímetros, abaixo da transição esôfago-gástrica e até 1 centímetro acima da transição, eu tenho um Siewert 2,
que é o mais controverso de todos, porque na literatura a gente não sabe se trata igual esôfago, se trata igual estômago. Então, Siewert 2 dificilmente cai na sua prova, mas é importante você saber a classificação, certo? E agora falando um pouquinho mais especificamente do tumor de esôfago, o diagnóstico é através da endoscopia. Então, endoscopia é padrão ouro para diagnosticar. E o ponto importante é que não adianta só fazer endoscopia, tem que fazer biópsia com pelo menos 7 fragmentos, tá? Às vezes, na sua prova, você vai se deparar com EED, ou esofagografia baritada, tá bem? E a esofagografia baritada é uma coisa que está caindo em desuso, mas pode cair na sua prova, que é quando o doente ingere o contraste e são batidas várias chapas de raio-x. A gente vê muito esse exame na acalásia, por exemplo. E aqui no câncer, o aspecto, né, dessa imagem é em maçã mordida. Olha lá. Por quê? Porque o câncer de esôfago, ele cresce de maneira completamente desordenada no lúmen desse esôfago, formando então quase que um aspecto de maçã mordida, tá bem? Isso aqui é muito característico de câncer de esôfago. Para estadiar, eu preciso fazer tomografia do pescoço, do tórax, do abdômen e da pelve, ou partir para o PET-CT com FDG, um marcador específico, ou fazer um ultrassom endoscópico. O ultrassom endoscópico ele não é maravilhoso para ver metas à distância, mas ele consegue ver muito bem a profundidade que esse tumor está no esôfago, quais camadas, né, que esse tumor invade. E aí, quando eu penso em meta de esôfago, eu tenho que lembrar de fígado, pulmão, osso e adrenal. E por fim, para você definir o seu tratamento, você precisa saber estadiar o tumor. E eu não quero que você fique nervoso, me acompanha no T. O T1A é aquele tumor bonzinho, que está só na mucosa. O T1B já está pegando a submucosa. O T2 está na muscular própria. O T3 na adventícia. O T4 já está nas estruturas adjacentes. T4A é toda estrutura que consegue sair junto numa cirurgia. Então, pericárdio, pleura, diafragma. Enquanto o T4B está ali em estruturas que você não consegue arrancar junto, traqueia, aorta, tá? Repare, então, que o T do estadiamento de neoplasia de esôfago, ele vai de acordo com as camadas do esôfago, mucosa, submucosa, muscular própria, adventícia e, por fim, estruturas adjacentes. No N, não importa, de N1 para N3 não tem muita diferença no manejo, e metástase é metástase presente ou metástase ausente, tá? Mas o que eu quero que você foque é no T, porque é ele que define conduta. Então entenda que de T1 até T3 segue simplesmente na ordem das camadas do esôfago, mucosa, submucosa, muscular própria e adventícia. E o T4 é estruturas adjacentes. T4A, estruturas que eu consigo tirar, T4B, estruturas que não podem ser ressecadas. E para a gente tratar esse tumor de esôfago, eu vou olhar para o T, como eu acabei de falar. Então, o T1A é a mucosectomia endoscópica e acabou. Quando eu estou olhando um T1B, certo? Ou um T2, porém sem linfonodo acometido, eu vou direto para a cirurgia. Esofagectomia com linfadenectomia, mesmo sendo N0. Agora, se é T3, ou seja, da adventícia para cima, ou qualquer N positivo, aí eu tenho que ir para neoadjuvância antes. Quimioterapia com radioterapia e depois eu vou para a cirurgia, esofagectomia com linfadenectomia, tá? E por fim, se eu tô frente a um T4B, lembra? Estruturas que não dá pra gente tirar, traqueia, aorta, ou metástase positiva, aí não tem o que fazer, o tratamento é completamente paliativo, tá? Então não esquece, quem vai guiar o seu tratamento no tumor de esôfago é o T, tá bom? E olha lá a nossa questão, que mostra o ex-tabagista e etilista, que está perdendo peso, com uma disfagia progressiva e com diagnóstico de adenocarcinoma de transição esôfago-gástrica. O pulo do gato está aqui. A questão te dá que ele tem um gânglio palpável, endurecido e fixo, que é o quê? Linfonodo de Virchow, certo? É metástase linfonodal.
Depois ele fala que tem o quê? Toque retal com prateleira de Bloomer, que significa o quê? Carcinomatose peritoneal. Então, a gente está frente a um paciente com uma doença metastática avançada e a conduta para ele não é cirúrgica, é tratamento paliativo, certo? Então, quando a gente olha nossas alternativas, a gente vai excluir as alternativas que têm gastrectomia ou terapias adjuvantes e neoadjuvantes. Para confirmar o diagnóstico, eu preciso fazer uma biópsia, certo? E o lugar mais fácil para você biopsiar é o linfonodo, né? Palpável, supraclavicular, tá bom? E uma vez que o diagnóstico foi feito, a gente já entendeu que o tratamento é através de quimioterapia paliativa. Não existe radioterapia paliativa nem radioterapia isolada para tratamento de câncer de esôfago. Combinado? Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham aproveitado esse bate-bola do Sul São Paulo. Até a próxima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.